Olá, estamos começando mais um Empoderação. Vamos falar sobre 2026 e o que ele nos reserva agora para a área educacional, principalmente para a educação antirracista. E eu tô mais séria assim, sabe por quê? Teve um dado que me chamou muito a atenção. Porque antes dos 6 anos de idade, uma em cada 6 crianças negras no Brasil já sofreu racismo. Gente, vou repetir. Crianças de até 6 anos de idade. Não é futuro, não é adolescência, é o agora. São crianças de até 6 anos sofrendo racismo. E o pior de tudo, né, se ainda der para sinalizar como pior, é que a maior parte dessas sinalizações, né, desse racismo acontece no ambiente escolar. Esse dado é resultado da pesquisa do Datafolha, que foi realizada a pedido da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, eu já inicio com esse dado impactante, forte, mas com duas convidadas aqui que vão nos ajudar a entender um pouco mais esse número e, principalmente, saber como nós podemos contribuir, como a educação antirracista pode mudar esse cenário. Vem comigo que hoje a Empoderação está muito mais potente. É futuro. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou dar as boas-vindas aqui às minhas convidadas. Começo com a Luana Viana. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Prazer recebê-la. Luana, ela tem licenciatura e bacharelado em letras pela UERJ, especialização em educação e extensão para promover na comunidade o acesso ao ensino técnico e à escola média de qualidade pela PUC aqui do Rio de Janeiro, não é isso? Mestrado também em descrição de língua portuguesa pela UERJ, professora da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro e também da Escola Parque, na zona sul da cidade. Exato. Da rede pública e da rede municipal. Da rede municipal, isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, querida, mais uma vez pelo convite. Obrigada. Prazer recebê-la. E temos aqui também Joaninha para criança. A Joaninha é contadora de histórias de protagonismo afropindorâmico, poeta, professora das infâncias desde 2003. Ela debruça-se sobre estudos do fazer pedagógico baseados aí nas leis 10.639 e 11.645. Ela é mestranda do Cefet, do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais. Entrou há pouco tempo, não é isso? Pouco tempo. Parabéns pela Gabi. conquista. A Joaninha tem formação como contadora de histórias pelo Cultura Arte Griot e também é componente do grupo Ujima de Contadores de Histórias. É um prazer recebê-la, Joaninha. Obrigada pelo convite novamente. Estamos juntas. Bom, as duas já estiveram aqui, foi muito bacana a participação, foi muito enriquecedora, por isso voltaram. E agora, nesse novo contexto, para 2026, eu vou pedir que elas façam uma nova apresentação de si, né? Luana, o que é importante que as pessoas saibam sobre a sua trajetória, sobre você? Que eu não coloquei aqui nessa bio incrível que você tem. Obrigada, agradeço mais uma vez. Acho que iniciar uma fala para falar de si é sempre difícil, né? Porque nós temos muitas camadas, nós somos complexos, mas tentando me organizar e pensar aquilo que verdadeiramente me forja. Essencialmente, eu sou uma mulher preta, né? Nascida numa família extremamente sambista, neta de uma avó muito imperiana, que é viva e tem 94 anos. Sou uma mulher preta com bastante consciência racial e letramento, no sentido de que eu preciso compreender quem eu sou para poder, de alguma maneira, modificar esse mundo em que eu estou inserida. Então, eu me entendo como uma mulher preta, uma mulher sambista, uma mulher de religião de matriz africana, né? Uma mulher que escolheu ser professora ainda muito jovem, ainda me formando e me entendendo bem na adolescência. E uma pessoa que desde sempre, obviamente por motivos aí óbvios, né, por ser preta num país como o Brasil, mas desde que eu me entendi como sujeito, eu compreendi a necessidade de impactar vidas, né, a partir daquilo que nos foi negado. Então, desde sempre na escola eu me sentia incomodada, desconfortável, eu me sentia também inquieta. Por que as nossas narrativas elas não estão no foco, né? Elas não estiveram no foco. Hoje houve algum tipo de mudança, mas o que me moveu e me move até hoje é
mudar bastante esse percurso e compreender o motivo pelo qual nós tivemos essa negação, e nós já sabemos, né, muito dessas motivações, mas é fazer com que esse jogo mude, né, com que esse jogo vire. Então eu me compreendo dessa forma, uma mulher preta em movimento, de axé, com ancestralidade, né, com uma ancestralidade de mulheres pretas potentes, filha de uma mãe assistente social, de um pai ritmista de escola de samba. Essa é a minha família e essa sou eu, então eu me entendo dessa forma. Obrigada. Joaninha, e se você fosse apresentar para quem não te conhece ainda, o que é importante na sua biografia, na sua trajetória? O meu processo é totalmente diferente do da Luana, né? Somos múltiplos. E eu me tornei negra a partir dos 30 anos, quando eu entrei para as estatísticas de violência doméstica. Então, esse start, né, essa virada na minha vida, a forma como a polícia fez as leituras e tudo que eu vivi na minha infância, que foi ressignificado a partir desse trauma vivenciado, me fez ser a pessoa que hoje eu estou sendo, né? Porque eu amanhã posso ser outra, né? Podemos ser outras. Então, eu entendi, comecei a estudar neurociência, comecei a estudar, né, a história, comecei a estudar de verdade e entendi que através da subjetividade da criança que a gente vai conseguir modificar esse parâmetro que a gente tem nesse país. Porque toda literatura, toda mídia, toda música tem marcas de raça, de classe, de gênero, e isso, essa cultura ela vai sendo intrinsecamente, né, colocada no subjetivo das pessoas e as pessoas vão reproduzindo sem pensar. E o meu papel nesse sentido é trazer essa nova subjetividade, é levar tanto a criança que está na contação de história, ter um novo acesso a um novo paradigma, um novo discurso literário, quanto aos pais que estão presenciando a contação de história, refletir sobre o que eles viveram na infância e como que isso marcou a trajetória da vida deles enquanto mulher, enquanto homem, e isso tem acontecido bastante. E eu tenho sido muito grata ao universo por esse momento. Então, assim, Joaninha, nesse momento, tem sido assim, né? Uma reformuladora, uma semeadora de novas subjetividades para a gente modificar esse padrão colonial, né? Que a gente foi criado, né? E inserido o tempo todo. Para 2026, mesmo diante de dados e da vivência difícil que certamente tem dentro da escola, mas dá para ter um pensamento positivo? Dá para ter otimismo? O que esperar para 2026 na área educacional, Luana? Bom, eu considero que o otimismo, a esperança e esse sentimento de renovação, ele me constrói, né, verdadeiramente, ainda que em determinados momentos as situações sejam desafiadoras, sejam inquietantes, eu particularmente acredito que há sempre tempo de mudança e mudança positiva. Então, na condição de educadora, na condição de professora, eu sinto que nós estamos caminhando, né? Existem avanços, a Lei 10.639, que é uma lei necessária, né, no Brasil, que é uma lei que vai estimular, incentivar e, na verdade, obrigar, né, porque é uma determinação, é uma lei que vai colocar o ensino de cultura e história dentro das escolas. Essa história, essa cultura afro-brasileira é uma obrigatoriedade. Então, eu sinto, a partir das minhas vivências dentro de sala de aula, a partir das minhas vivências também dentro da sala dos professores, porque nós estamos em movimento, comunicando informações entre os nossos pares, eu tenho uma percepção positiva, né? Eu vejo que há pessoas que estão engajadas, eu sinto que há pessoas extremamente compromissadas com esse propósito. Eu tenho falado muito que as escolas hoje, sejam elas públicas ou particulares, elas não podem ter uma preocupação com a causa antirracista, porque preocupação é algo ruim, elas precisam ter comprometimento. E esse comprometimento ele vai se enveredando, né? Ele vai se alastrando a partir de vários momentos, a partir de várias posições. Então,
uma forma de comprometimento, no caso das escolas privadas, é o estímulo de encorajamento e admissão de professores negros dentro desses espaços. Então, isso já é uma grande proposta de intervenção para redução, né, enfim, do racismo estrutural, obviamente. Isso também vai dialogar, né, com o que a nossa parceira aqui, Joaninha, falou. A partir do momento que existe um corpo docente com professores negros, já existe uma tendência de se criar um imaginário, né, uma mudança de subjetividade. Aquele aluno negro que está numa escola, ele vê potência naquele professor, ele vai se enxergar. Aquele aluno que não for negro, ele também vai ser impactado positivamente, porque ele vai ressignificar, né? Sobretudo em escolas particulares em que historicamente uma população de classe média alta, né, que vão ocupar esses espaços, é importante também que aquele aluno branco, aquela aluna branca, compreenda a posição de um professor, uma professora preta em sala de aula como um multiplicador de conhecimento, como um sujeito de potência, porque isso também vai ser importante, porque ele também vai levar esse conhecimento e vai partilhar dentro da sua família. Então, eu tenho uma perspectiva positiva, eu acredito que a presença desses profissionais negros dentro da sala de aula é imprescindível, né? Nós não podemos mais negociar a presença de professores pretos nas escolas. A construção de projetos relevantes para que esses estudantes possam compreender a negritude a partir de vieses positivos, né? E isso sendo iniciado desde as primeiras infâncias, né? Eu sou professora do 6º ao 3º ano do ensino médio. Eu já estou numa outra fase, né, desses estudantes. Aqueles estudantes que entram à escola, que estão ali nos primeiros anos de formação, eles também precisam ser impactados, seja pela contação de histórias, seja pela matemática, né, porque em muitos momentos, eu não sei se você compartilha, se você partilha do mesmo pensamento, em muitos momentos os professores que são responsáveis por essa construção positiva, né, da negritude, ou enfim, dos vieses afrocentrados, são sempre as mesmas cartas marcadas. É a professora de história, é o professor de geografia, aí a professora de literatura, né? Porque aí você vai construindo a partir desses parâmetros. E não, um professor, uma professora de matemática pode contribuir muito para falar de etnomatemática, para voltar, retomar, falar do Egito a partir de uma perspectiva negra, e não esse Egito que nos foi apresentado, embranquecido, colonizado. Enfim, a partir de uma visão positiva, né? E aí acho que isso tem muito a ver com a minha composição, enfim, filosófica e religiosa, já tentando fechar, porque eu falo muito, tá, gente? Não, mas aqui é pra ir, para falar. Então, assim, para poder já finalizar a fala, acredito que essas sejam as duas principais referências. Presença de um corpo docente preto e construção de maneira extremamente intencional, construção de projetos e programas, na verdade até de um projeto político-pedagógico intencionalmente afrocentrado. E aí, quando é um projeto político-pedagógico, é um documento norteador dos professores. Então, os professores, cada um nas suas disciplinas, cada um ali nas suas potencialidades, no desenvolvimento de habilidades e competências, cada um vai ter que dar conta, né? Até porque é lei. Se é lei, vai ter que dar conta. Tem que cumprir. Então, eu acredito dessa forma. Joaninha, pra gente seguir aí na linha do otimismo, espero que seja essa a sua linha, não sei se é realmente que você vai seguir, mas para 2026, o que esperar? Bem, eu tenho fé nas políticas públicas, porque eu sou fruto de políticas públicas. Se não fossem as políticas públicas, eu não estaria aqui hoje. Eu fui aluna de CIEP, eu tive educação integral de qualidade. Então, o meu compromisso em ser servidora pública é justamente devolver para a sociedade o que eu recebi de bom da educação pública e dos todos os servidores públicos que me acompanharam durante a vida. Então, assim, a gente já fez agora, né, dia 9 de janeiro, 23 anos da Lei 10.639, né? E ninguém fala de saúde sem verba, ninguém fala de segurança sem verba, mas as pessoas falam de educação sem verba, né? Então, como que você vai estabelecer, vai fazer um projeto sem verba? É só a boa vontade do professor?
Não É pode ser muito só pouco, bobo. é insuficiente. É muito pouco, é insuficiente, né? Então, como agora em 18 de janeiro, se não me engano, né, o STF Dezembro, né? Dezembro. O STF ele votou pelo estado de coisas inconstitucional, que isso abre margem, né, para dizer que o Estado foi omisso, que o Estado, né, faz uma violação massiva dos direitos, né, das pessoas negras e pardas nesse país, e com isso a gente pode ter o aporte de verba específica para o tratamento desse problema, que é a equidade racial. Então eu creio que as coisas vão melhorar, porque se existir verba, vai existir fiscalização, vai ter que ter plano de gestão, vai ter que ter projeto, vai ter que ter tudo em torno, né, a questão dos temas transversais, né, não só os professores totens. E eu digo que assim, não basta só a gente ser preto e a gente estar na escola. Tem muito professor preto sem consciência racial. Sim. Né? O letramento racial dos professores, eu acho que é um dos fatos mais preponderantes, né? Para ele entender a emergência da pauta. Porque, assim, eu vejo muitos professores negros que não estão comprometidos ainda com a pauta, sabe? Então, assim, essa é a minha perspectiva triste, mas eu acredito que com o S, né, que eles estão chamando, a SI, o S, isso possa ter um aporte financeiro, uma gestão voltada para isso, um direcionamento totalmente diferente do que só uma lei no papel, que as pessoas não sabem de onde veio essa lei. Os professores não entendem, né, na minha vivência, que essa lei veio do movimento negro. Sim. Mobilização de pessoas. E existe há 23 anos. Existe há 23 anos. Já é uma jovem no mercado de trabalho, não é? Então, eu acredito, eu tenho fé que agora as coisas vão começar a caminhar como devem ser, né? E, assim, principalmente se vai ter fiscalização, as pessoas omissas devem ser responsabilizadas. Porque se o Estado está sendo responsabilizado pelo estado de coisas inconstitucional, as pessoas omissas, cada uma na sua ponta, seja na escola, seja na saúde, seja na polícia, seja onde quer que seja, elas devem ser responsabilizadas pela omissão, pelo não tratamento da pauta com um aporte necessário de cuidado, que é isso que a gente precisa, é o cuidado com essa pauta. Porque sem o cuidado, o aluno que está lá no berçário, que eu já trabalhei em berçário, ele não vai sentir o afeto e a emergência do professor em tratar aquele corpo preto com afeto. Com afeto. E isso vai se refletindo, né? Então eu tenho esperança nisso aí, que está acontecendo agora. Tá ótimo, assim, já começamos. Embora eu tenha trazido esse número aqui, que é relevante, né, que é o retrato da nossa sociedade, mas que ele é triste por si só, mas ao mesmo tempo a gente tem profissionais que, além do otimismo e da fé, né, de acreditarem que pode mudar, fazem acontecer, assim como vocês duas, que representam aí uma grande parte da nossa sociedade, né, que são aí os professores e educadores. Então, muito obrigada por isso, obrigada por acreditarem. E aí, me chamou a atenção na fala de vocês, né, que foi até um pouco complementar, falando do papel do professor, especialmente aqui a Luana trazendo o fato da representatividade, do professor estar lá na frente, dele ser essa liderança, dele ser essa pessoa que vai ajudar a conduzir, que vai contribuir para o letramento e proteção dessas crianças. Mas a gente fala muito também na questão da representatividade por parte das pessoas pretas, né? Uma pessoa preta em ver outra ali naquele lugar. E para os alunos que não são pretos, como é ter um professor que é negro dentro da sala de aula? O que isso impacta? O que isso reflete? Bom, na minha vivência, assim, a partir do que eu venho experienciando, construindo mesmo na minha condição de trajetória, existem os dois lados. A verdade é essa. Ainda que nós estejamos, eu diria, abertos e abertas, né, para experienciar o melhor e desenvolver o melhor, ainda que nós estejamos aí cientes de todo um letramento social, de todo um letramento racial e acreditando nessas políticas públicas que são muito necessárias, nós precisamos compreender que o Brasil é um país que foi forjado no racismo, a partir do racismo, e ainda é um país que precisa muito se reconstruir
né? E existe um pensamento colonial que vai pertencer, que vai construir muitas famílias. Então, existem os dois lados. Existe, sim, uma família branca, consciente, entendendo, né, que ocupa um lugar de privilégio na sociedade e que vai reconhecer uma presença potente, necessária, de professores pretos, né, na trajetória dos seus filhos, na condição de estudantes de escolas privadas, né? E existe aquela família que, infelizmente, já foi cooptada por esse colonialismo, que não consegue refletir, que também, né, foi construído a partir dessa subjetividade bastante desafiadora e preconceituosa, que é a palavra devida para o contexto. Então, existem os dois lados mesmo, né? É um trabalho muito árduo a ser feito, é um trabalho muito árduo. Acredito que, como eu já vivi essa devolutiva de famílias brancas, de estudantes que percebem, né, que compreendem a nossa potência e a nossa excelência, eu gosto muito de usar essa palavra, que compreendem a nossa excelência e falam, né, do extremo orgulho, do extremo reconhecimento, que vão impactar positivamente, que vão nos devolver com muito afeto, né? Só que em meio a essa construção de afeto, ainda existe, infelizmente, uma massa que vai nadar contra essa maré. E aí cabe, obviamente, estar com a lei muito bem amparada, né? Porque não é apenas um corpo preto ali dando aula, né, dirigindo, conduzindo uma atividade, mas é um professor, uma professora preta que tem uma lei a ser seguida, já que isso é fruto de política pública. Então, eu percebo que nós precisamos caminhar muito para validar cada vez mais essas políticas públicas com a presença das verbas, porque sem verba não vai dar para fazer esse trabalho da maneira devida e tão enriquecedora e profunda que é necessária, mas me parece verdadeiramente que nós precisamos reconstruir muita coisa para mudar esse imaginário, porque hoje o que eu falo bastante, e aí dialoga muito com o que a Joaninha falou, o racismo ele está presente no imaginário do brasileiro, né? Então, se chocar com a presença de uma mulher preta em uma escola, se chocar com a presença de uma mulher preta em um ambiente de classe média alta, se chocar com a presença de um homem preto dirigindo um carro, né, lido como um carrão, se chocar que um estudante negro possa fazer um intercâmbio, possa ter o item ABC que se diz, né, um item de consumo de classe média. Enfim, são essas cenas do dia a dia que no final vão reverberar essa construção desse imaginário, essa construção de subjetividade. Por que é que o negro não pode estar nesse espaço de poder? Por que o negro não pode ser o professor? Porque o professor ele tem um papel imprescindível. Ainda que exista um ataque, e nós sabemos disso, a figura do professor no século XXI, o professor é aquele que vai conduzir e vai muito construir a subjetividade e a visão de mundo dos seus estudantes. Então, por que é ainda preocupante ou um susto ver a presença de um professor, uma professora negra, né, conduzindo atividades e, né, sendo ali a diretriz desses estudantes? Então, é basicamente isso, sim. Joaninha, você falou da questão do letramento, né, do letramento racial, no seu caso, que você se descobriu mulher negra, né, já com 30 anos, e aí trazendo para a questão da escola, né, os professores, para o professor, para ele cumprir a lei, né, tem a escola, claro, que tem a obrigação, mas passa muito pelo professor, pelo interesse, pelo que ele também quer construir, do que ele quer entregar. O fato dos professores não terem letramento racial, assim, alguns ainda não terem se descoberto, né, isso impacta negativamente na maneira como ele mesmo, enquanto pessoa preta, enquanto corpo preto, vai passar essa orientação, essa informação à frente? Impacta porque ele não vai entender a emergência, que para mim é um estado de calamidade pública, o que a gente tem vivido com relação ao racismo no Brasil. Você vê, né, a nossa querida Érica Bispo, né, chegou na PUC, o concurso foi cancelado.
Sim. por conta dessa subjetividade, né? Então, se o professor não tem essa consciência dessa emergência, dessa dor que foi cravada nessa subjetividade, né? Do imaginário da nação e no corpo preto, como que eu vou ter sensibilidade para elaborar uma atividade para tentar, aos poucos, devolver essa agência para essa criança, entender que ela pode... Nossa, um professor preto, por que isso causa choque? Por que isso ainda causa choque? Porque a gente não tem um letramento racial como deveria, né? Está acontecendo. Então, assim, eu acredito que tendo, além da questão da empatia, do estudo próprio, né? A gente tendo esse letramento racial de uma forma mais sistematizada para os professores, para eles entenderem a emergência dessa lei, a emergência disso para a nossa sociedade. Se você quer educar para libertar, né, tudo depende da sua posição filosófica também, política. Educar é um ato político. Se eu quero educar para libertar, eu tenho que entender o porquê que esse corpo preto, esse imaginário preto, ele tem que ser liberto. Em quais vias eu vou fazer? Considerando essa fala que educar é um ato político e a gente reconhece isso, sobre a aplicação da lei de fato. O professor, quando ele vai passar o conteúdo, né, voltado, seja na matéria que for, voltado para a questão racial, é o professor que escolhe dar, é a escola que define qual matéria, qual professor que vai fazer. Como que é essa seleção, vocês sabem? Esse processo, né? Não seria seleção Então, o termo. depende de qual rede você trabalha, né? Na rede privada, geralmente é direcionado, né, na rede que eu trabalho e nas redes que eu já trabalhei. No estado tem o plano, né? Plano de ação. Tem o plano de ação, mas o enfoque você vai dar. Você, enquanto professor, você vai trazer suas reflexões e vai fazer os ganchos necessários para que o aluno entenda aquele conteúdo ali dentro da sociedade. Porque não adianta você ensinar um conteúdo separado do que está acontecendo. O aluno não vai fazer o link, não vai criar uma nova conexão neural para aquilo que está acontecendo. Então, você até pode ter a lista de conteúdo, mas você, enquanto professor, você é responsável por essa transposição didática, essa transposição pedagógica do conteúdo para a criança. Então, nesse fazer miudinho, é responsabilidade do professor. E no fazer macro, miudinho do professor. E o fazer macro. Fazer macro é o gestor, né? Fazendo o plano político-pedagógico da escola, né? Quando você tem um gestor negro à frente da sua escola, que você tenta, né? Você tem uma maior probabilidade de que a pauta antirracista não seja só uma pauta, seja o fazer daquela escola, né? Porque ele vai estar ali, se ele é letrado, ele vai estar ali de olho a todo momento. Olha, por esse lado aqui, por esse aqui, vai ter intervenção diferente de quando você recebe uma coisa de cima para baixo que você só segue. Então, eu acredito que sendo dessa forma, né, fica mais possível de ser feito. Luana, como é essa experiência na educação privada? Bom, eu já trabalho na educação privada há 10 anos, né? Em 2026 vou completar aí esse primeiro momento, eu diria, impactante, né? São esses 10 anos, então um tempo bem expressivo. Nesses 10 anos, a partir do momento que eu entrei na rede privada, passei por aqueles momentos de estágio, professor assistente, depois de uns 4, 5 anos me tornei efetiva, com turmas, né? E eu percebo que a minha posição, sobretudo nas escolas pelas quais eu já passei, em sua maioria de classe média alta, eu percebo que a minha posição, a presença do meu corpo ali, é uma presença muito modificadora, né? Porque é um corpo preto em movimento que vai poder falar, que vai poder reivindicar, que vai poder abrir mente, né? Que vai fazer com que aquele estudante possa reverter aquele viés, né? Muitas vezes preconceituoso, muitas vezes, enfim, dominado por olhares ultrapassados. E eu vejo que, no caso das escolas privadas, culminando aí com o que a Joaninha falou, isso vai depender muito do gestor,
né? Porque as escolas privadas, elas seguem bastante as diretrizes de uma gestão. Então, hoje eu trabalho em uma escola privada que existe um posicionamento no nosso projeto de ação, no nosso projeto político-pedagógico, que é a Escola Parque. Inclusive, assim, nós temos atividades que são atividades muito diferenciais dentro de um contexto de educação privada na cidade do Rio de Janeiro. Como por exemplo? Nós temos a Semana de Combate ao Racismo, que é uma semana, não só aquela semana, mas justamente naquela semana nós temos uma ênfase de convidados, participações, intervenções. E aí, não é apenas aquele momento, nós também temos aquele momento, porque ao longo do ano nós vamos preenchendo essas atividades. Então, uma coisa expressiva é a Semana de Combate ao Racismo. Nós temos também disciplinas que vão compor, né, esse eixo transversal, em que professores de 4, 5 disciplinas diferentes se reúnem toda semana para construírem atividades, aulas que tenham como ponto de partida, que tenham como norte, como eixo, né, como espinha dorsal mesmo, práticas antirracistas. Então, no último ano, bem no finalzinho, nós tivemos a nossa feira de culminância pedagógica. Eu pude, né, depois de ter construído junto aos meus estudantes, convocar esses responsáveis para um jogo, né, cujo objetivo era ser quase que aquele jogo de tabuleiro, né, em que as pessoas são questionadas, né, são perguntadas, qual é o escritor que escreveu o livro, vamos supor, Memórias Póstumas de Brás Cubas? Você vai ter que lembrar que o Machado de Assis foi um autor negro, sabe? Qual é a autora negra bastante evidente no século XXI, que inclusive participou da Bienal que aconteceu em junho de 25. A pessoa tem que buscar pela memória que foi a Chimamanda, que é uma autora nigeriana, que está muito em ênfase, que que publica romances a todo momento. E ele precisa saber. Então, poder convocar esses responsáveis, né, depois de um ano inteiro de trabalho árduo, né, porque não é fácil, né, um trabalho árduo, de formiguinha, de todo dia construir, reconstruir, e nessa culminância poder convocar a comunidade escolar, porque não é só impactar o estudante, é poder também impactar a família, porque aí sim nós vamos conseguir reverter esse quadro. Então, eu consigo hoje, né, na escola onde eu atuo, impactar os meus estudantes no dia a dia, realmente no fazer cotidiano escolar, e eu ainda consigo trazê-los a partir da comunidade escolar para esses jogos, para essa interação, né? Porque no final nós queremos essa interação. E a última coisa mesmo que eu vou falar, porque essa é a coisa mais importante. Tô pronta que pra eu anotar vivi aqui, em 2025 no aspecto afrocentrado, enfim. Eu pude, né, levar boa parte dos meus estudantes para o Ileaê. E nós tivemos, dentro do Ileaê, uma aula com um dos integrantes da família direta, né, da fundadora do Ileaê, que é a mãe Gilda. O neto dela, né, esteve ali conduzindo uma palestra e nós fomos ao Ileaê. Nós subimos a ladeira do Curuzu e nós tivemos uma aula sobre a construção de memória, a construção de resistência, a construção de negritude dentro do Ileaê. No momento, né, que o Ileaê já tinha completado 50 anos. Nós fizemos uma oficina de dança, uma oficina de percussão, inclusive aí vem a ancestralidade, não havia sido marcado nada. Do nada, né, como os jovens falam, o vovô do Ilê apareceu lá, né, e aí eu pude falar para os meus estudantes, vocês estão vendo, esse senhor, ele é um griot. Ele é imprescindível para a construção de negritude do Brasil, do mundo, na verdade, né? Então, sem dúvida, a coisa mais impactante que eu vivi em 2025, na condição de professora, foi ter levado os meus estudantes para o Ileaê, para Salvador,
né? E nós fomos ao ILEAE. E aí foi uma coisa que a ancestralidade me presenteou, porque, coincidentemente ou não, foi no dia do meu aniversário. Então, eu comemorei meu aniversário em 2025 dentro do ILEAE, com a presença aí de pessoas maravilhosas, né? Eu digo que quase que não foi um trabalho, naquele dia nem foi um trabalho, porque eu fui agraciada por esse movimento. Então, hoje eu me orgulho de participar de uma escola, de ser professora de uma escola em que há uma atuação veementemente comprometida, né? Bom você trazer isso. E qual é o papel da escola, né, para apoiar o professor mesmo, a didática que vocês querem trazer, implementar para os alunos? Qual é esse papel? Qual a importância da escola para vocês? A escola ela vai promover a parceria. A escola vai promover parceria e autonomia. Então, nós temos escuta atenta dos nossos gestores, nós dividimos, nós partilhamos com os nossos gestores, né? E aí eu falo no plural, porque eu não sou a única professora preta, existem outros professores pretos e outros professores, né, na escola. Na escola, exato, que também vão construir isso, porque é um comprometimento coletivo, né? Então a escola ela promove o quê? Autonomia e parceria, diálogo, vamos construir. Eu sou professora de língua portuguesa e eu, por esse motivo, no Ensino Fundamental 2, eu também abarco literatura, né? Eu vou colocar Conceição Evaristo, eu vou ler Olhos d'Água, eu vou ler Cidinha da Silva, eu coloco textos, né, que em muitos outros espaços, talvez haveria uma certa censura. Eu, no último ano, eu fiz uma avaliação em que um dos textos, um dos contos, tinha o seguinte título: Dublê de Ogum. Tem que ter parceria, tem que ter comprometimento, tem que ter engajamento. Então, as escolas precisam, né, de uma maneira, eu diria, estrutural, porque não pode ser um trabalho isolado, porque aí o isolado cai no trabalho de formiguinha. Tem que ser estrutural, tem que ser política pública. Precisamos de espaço, autonomia e escuta, diálogo. Eu sinto que são esses os mecanismos necessários. Agora eu trago para você, Joaninha, que você é da rede municipal de São Gonçalo. Niterói. Niterói, verdade. Falou de São Gonçalo antes de Niterói. Eu não sei se de Niterói. Então, e lá, como é essa experiência, né? Como o setor público, ele contribui dentro do que vocês propõem ali? A gente já sabe os desafios, as dificuldades, né? É uma outra área que a gente está falando de uma escola privada, que tem um olhar diferenciado, tem mais recursos, é uma proposta. E tem um setor público que sabemos tem os seus desafios, mas acreditamos também tem aí cumprir as suas obrigações, né? Então, eu estou fora de sala de aula tem alguns anos, por conta de uma questão ortopédica que eu adquiri no berçário. Mas até o momento em que eu estava em sala de aula, a gente tinha acesso ao projeto instituinte, em que a gente escrevia um projeto, orçava o projeto e a gente recebia uma verba X para realizar o projeto com a turma. Fora isso, somente se fosse algo pensado no coletivo, mas assim, rede pública tem suas limitações, né? A gente não tem um ônibus, né? Não tinha um ônibus para poder levar a criança para um passeio. Então, para eu trabalhar uma fotografia de Sebastião Salgado, né, Pierre Verger, eu tinha que ir numa biblioteca pública de lá, pegar livro emprestado com o meu nome para poder trazer para a escola. Então, assim, o meu trabalho é o trabalho de formiguinha, porque acaba sendo assim nas escolas públicas, né? A gente fala, tem que ter a rede, tem que ter a escuta. Nas redes tem as equipes de coordenação, né, sobre as gestores. Mas aí, se eu tenho uma equipe formada por um, o que esse um vai fazer? Sim. Né? Qual é a devida importância? Então, assim, não tem muita perspectiva nesse sentido. Existem os movimentos individuais ainda, né? Na rede em que eu atuo. Eu, no meu caso, eu estou trabalhando numa biblioteca pública, uma biblioteca popular, e eu que em 2023 que comecei, porque até 2023, quando eu cheguei lá, não havia sequer um trabalho relacionado a 10.639, 2023. Caramba.
Então, eu que cheguei para começar a fazer esse trabalho. Então, lá ainda existe o trabalho de formiguinha. Existe uma boa vontade imensa das pessoas que estão em torno dessa UMA, que é a Lígia, um beijo, Lígia, em torno dessa UMA que ajuda ela a movimentar, né? O pessoal da diretoria de ensino fundamental, né? Todo o pessoal da coordenação se envolve, mas ela é a única, ele é o totem, né? Que é o que acaba sendo, o professor totem. Quem é o responsável pela educação antirracista? Fulano. E naquela escola? Fulano. E naquela? Fulano. Acaba sendo assim. Fica personificado. Fica personificado, fica uma ação individual, né? Acaba sendo uma ação individualizada de cada professor que empatiza, né, com a pauta. Luana, dentro do que ela está colocando lá, trazendo um pouquinho da experiência, embora já tenha algum tempo, né, lá na rede municipal de Niterói, e você também atua aqui na rede municipal do Rio de Janeiro. E como que é essa experiência aqui? Sim, eu partilho muito, né, das inquietações, enfim, dos incômodos que a Joaninha mostrou, que é exatamente isso, né? Existem algumas limitações, de fato, porque nas redes públicas nós dependemos muito de todo um trabalho de gestão que está muito acima de nós, né? Eu, na condição de professora de língua portuguesa aqui da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, eu tenho hoje uma gerência de educação que vai desenvolver um trabalho muito potente, muito qualificado para poder letrar esses professores, né? Então, hoje, na rede municipal do Rio de Janeiro, existe a GERER, que é inclusive liderada pela Joana Oscar, que é uma brilhante colega, muito potente, muito, enfim, capacitada e excelente nos seus fazeres. E aí, dentro da GERER, que é essa gerência voltada à educação étnico-racial, existem projetos de formação continuada para os professores, né, com esse letramento, porque a ideia é letrar esse professor para que ele possa, no futuro, multiplicar esse conhecimento dentro dos seus territórios. Então, a grande perspectiva é essa. Então, esse é um dos trabalhos. Para além disso, a GERER também é muito atuante na produção de material didático a partir da perspectiva afrocentrada. Então, em vez de um material de língua portuguesa, seja lá na construção de alfabetização, ou seja, no 9º ano, né, que seria a última série que acolhe, né, o ensino fundamental 2, esse material vai ser pensado a partir de um olhar afrocentrado, né? Vamos selecionar textos de autores pretos, vamos falar da oralidade, vamos falar do griot, vamos falar da contação de histórias, vamos falar do Ney Lopes, como apresenta, né, em muitos materiais a presença dele, que é um grande griot, aí um homem negro de mais de 80 anos. Vamos falar do Pitanga, vamos falar dos nossos, né? Pontuando, enfatizando as produções de saberes. Então, hoje a GERER se encarrega desses 2 pilares. Formação de professores, essa formação continuada necessária para que esse professor depois se torne um multiplicador desses conhecimentos, dessas essências. E isso só acontece a partir de um trabalho muito genuíno, né, e muito fortificado, né? A rede pública tem as suas contradições, como tudo na vida. A gente precisa também, né, oferecer essa meia-culpa pro contexto em que estamos, né, enquanto universo, eu diria. Mas existe um trabalho muito potente construído, né? E aí, mais uma vez, o que nós precisamos, né? Do que nós precisamos? De cada vez mais verbas, porque se nós tivermos cada vez mais verbas, né, um aumento, um repasse, isso daí vai se tornar uma política, uma cultura que vai construir e reconstruir imaginários. Então, é até importante, né, partilhar essa informação. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro tem a GERER. A GERER tá on, né, como é o bordão falado. Nós estamos em atividade, nós estamos em combate, nós estamos em trincheira, né? Nós estamos atuantes.
Enquanto professora, né, você trouxe aí vários exemplos para a gente, citou a Secretaria Municipal de Educação, trouxe vários exemplos que vocês da atuação de vocês. E quais são os resultados, né? Quando você, enquanto mulher preta, enquanto professora, enquanto cidadã, o que você observa de resultado dessa entrega de vocês do aluno? O que vocês enxergam lá na frente, assim, não, deu certo, isso que a gente fez deu certo. Tem algum exemplo que você pode compartilhar com a gente para falar assim, não, fez sentido, valeu a pena? Olha, eu sinto que essa sensação de ter dado certo é basicamente poder lá na frente reencontrar esse estudante, vê-lo no mercado de trabalho, vê-lo compreendendo, inclusive, que todo aquele trabalho construído de combate ao racismo, enfim, de afrocentricidade, de negritude, seja a nomenclatura que nós dermos, né? É ver esse estudante se tornando um adulto, uma adulta com consciência. Eu acredito que esta é a principal formação, o principal resultado. Porque é óbvio, né? Nós desejamos muito que os nossos estudantes hoje se tornem adultos funcionais, bem empregados, com bons salários, conquistando espaços. Porém, eu preciso pensar que eu sou uma educadora e a minha visão, a minha percepção de mundo, ela não pode estar só alçada e meu aluno amanhã conseguir uma boa vaga no mercado de trabalho, que é muito bom, eu não estou desprezando isso. Mas o que é mais impactante é a formação de subjetividade. Isso daí é o que importa. É vê-la lá na frente modificando os territórios dos quais ele ou ela faz parte. Então, para além de emprego, para além de bens materiais e etc, é modificação. É o que eu falo muito para os meus estudantes, sobretudo na esfera privada. Nós precisamos pensar que a diversidade dos grupos ela é essencial. Grupos diversos de trabalho, isso daí já foi mostrado estatisticamente. Grupos diversos são grupos que, em geral, pessoas, por terem origens diferentes, vão conseguir construir mecanismos de solução de problemas. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes vieram de escassez, que lidaram, né? São pessoas que tiveram problemas e tiveram que dar as suas soluções. Né? Eu falo muito isso assim, com os meus alunos, porque é isso, aí você vai ler um conto da Conceição Evaristo que vai falar que uma determinada empregada doméstica não tinha dinheiro nem para comprar comida para os seus filhos. E aí, todos os dias, ela trabalhava em uma casa, o pouco salário que ela tinha não dava para nada. A patroa, né, que não é patroa, na verdade era outra coisa, né, uma senhora de escravizados, porque no contexto era aquela informação, não deixava, né, a pessoa levar, a empregada doméstica levar, e aí o que ela fazia? Ela simplesmente, todos os dias, dentro desse conto, ela assava um bolo, acidentalmente ou não, ela deixava o bolo solar e a patroa não podia comer bolo solado. Ela pegava aquele bolo, partia o bolo todinho e levava para casa. Ou seja, ela criou mecanismos de solução, já que ela passava muita fome. Então, eu tenho falado muito isso com os meus estudantes, né? A necessidade de nós estarmos verdadeiramente comprometidos e pensando nessa construção de subjetividade, pensando nesses grupos que precisam ser diversos, com o preto, com a preta, com o indígena, com o LGBT. Nós precisamos, porque precisamos avançar. Então, eu sinto que ver lá na frente essa construção positiva de subjetividade. Eu estou conversando com a Luana Viana, que tem licenciatura e bacharelado em letras pela UERJ, especialização em educação, extensão, promover na comunidade o acesso ao ensino técnico e à escola média de qualidade pela PUC, mestrado em descrição de língua portuguesa pela UERJ, professora da Secretaria Municipal de Educação e também da Escola Parque. Junto a ela, recebo aqui Joaninha para Criança, que é contadora de histórias de protagonismo afropindorâmico,
poeta e professora das infâncias desde 2003. Joaninha debruça-se sobre estudos do fazer pedagógico, baseados aí nas leis 10.639 e 11.645. É mestranda pelo Cefet do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais, tem formação como contadora de histórias pelo Cultura Arte Griot e também é componente do grupo Ujima de Contadores de Histórias. Joaninha, dentro dessa fala da Luana, eu vi que você concordou com muita coisa que ela trouxe, né? Eu queria que você trouxesse também a sua visão. Eu vou trazer a visão da contadora, né? É você poder... O que a gente faz em sala de aula, né? É dar munição. Dar munição para o aluno, quando assiste um filme, ainda estou aqui, se perguntar, mas o que aconteceu com a empregada doméstica? É esse nosso papel, né? A gente semear aquele modo de pensar, que é o que o governo fez, né? Que é tirar a filosofia, tirar a sociologia, tirar a antropologia, tirar tudo, né? Que leve o aluno a pensar. Então, assim, enquanto contadora de história, você dá a oportunidade da criança estar tendo acesso a uma nova narrativa sobre qualquer outra cosmovisão. Eu tenho a experiência de uma contação rápida de história que foi do livro da Teresa Cárdenas, da Mãe Sereia. E aí eu não conhecia a turma, escolhi uma criança aleatoriamente, porque estava mais à frente da roda. E aí eu fiz uma contracena com a criança, em que a criança, a personagem do livro, falava as palavras mágicas, as palavras sagradas que chamavam Iemanjá do livro para poder salvar aquelas pessoas, né? Acabar com aquele sofrimento, né? Que o livro narra a travessia do navio negreiro, a travessia transatlântica. E aí, ao final da contação, isso foram 15, 20 minutos. Ao final da contação, a criança virou para mim e falou assim: Joaninha, Iemanjá não é demônio nada. Eu falei assim, realmente, mas por que você está falando isso? Porque nesse livro, ela salvou as pessoas, ela deu uma nova vida para as pessoas. 15 minutos. A criança teve a capacidade de refletir numa narrativa que ela ouvia do lado de fora, teve a capacidade de refletir, uma criança devia ter uns 10 anos no máximo, de refletir na narrativa que ela teve literária e fazer a contraposição de tudo. 15 minutos. Então, assim, se eu não estou ali preparada, né? Porque uma contação de história, ela não é do nada, ela é planejada. Por mais que seja uma tecnologia oral, né? Quando se é baseada numa literatura, você tem que dar a ênfase certa no momento certo para que aquilo atinja o emocional da criança. Se eu não estou preparada para lidar com isso, como que essa criança vai sair dali sem ter o impacto necessário? E isso que ela falou abriu uma discussão imensa no grupo sobre, não, tem que respeitar. Eu fui falar das divindades, fui falar das divindades, das pessoas que amam outras divindades, o que a colonização europeia fez com a nossa mentalidade quando trouxe uma outra religião. Uma contação de 15 minutos deu margem a uma discussão imensa com crianças pequenas que nunca vão sair dali sem se lembrar daquilo. Porque é como uma grande mídia. Ela vai impactar como uma grande mídia impacta. Então, é nesse sentido que eu concordei o tempo todo com ela. Porque a gente está ali justamente para trazer o poder do pensamento que a herança da nossa educação da ditadura, que era responder questionário, tirou da gente. A herança da ditadura era, o que é isso? Responde isso, 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 isso. O que é isso? A nossa educação foi pautada nesse tipo de saber, que é o decorar para tirar boa nota. Não é o pensamento reflexivo. Pensamento crítico. Não é o pensamento crítico. E principalmente com esse projeto de Estado, quando você tira todas as disciplinas de humanas, é para retirar mais ainda o pensamento crítico. Então a gente, enquanto professora antirracista, né, a gente está ali para justamente levar a criança a ter o pensamento crítico e refletir sobre o que está no entorno dela. E ver as coisas com mais minúcias que ela não veria em lugar nenhum. Porque a gente, como mulher preta, principalmente mulher preta, a gente vê coisas que muita gente não vê. Dentro dessa colocação, Luana, você trouxe lá no início, falando da atividade que você fez na escola, lá na Escola Parque, com os
pais, né? Com os responsáveis, aliás, com os responsáveis dos alunos, em que eles foram à escola, participaram da atividade lá dos jogos, e isso fez com que eles fossem obrigados, né, a também entenderem e terem conhecimento do que os alunos estavam tendo dentro da sala de aula, dentro da escola. E aí eu pergunto, qual é o papel da família nesse processo de educação antirracista? O papel da família é primordial, assim, é compreender mesmo, né, que a família é a principal comunidade em que o sujeito está inserido. Então é a primeira comunidade, né, o primeiro seio, é o primeiro afeto, é a primeira bolha em que o sujeito está inserido. Pensando na família num modo múltiplo existente hoje, né? Pensando em família para além de laços biológicos, pensando em família como construção de afetividade, a família precisa estar atenta e precisa ser parceira da escola nesse sentido. E aí são momentos em que a comunidade escolar é convidada a participar, a observar, a ouvir uma palestra, a ver, de repente, uma apresentação teatral, uma apresentação musical, uma dança, enfim. São esses momentos que nós vamos conduzir, né, essa presença, essa permanência da família dentro da escola, de modo que essa família, né, se for uma família que tem outros vieses, ela aos poucos vai compreendendo, ressignificando, mudando, né, porque a escola ela vai trazer o contraponto para essa família. E aí esse estudante vai retomar a sua casa levando outros saberes, levando outras potências, discutindo e ressignificando, como o caso da Joaninha, Iemanjá não é um elemento demoníaco. Muito pelo contrário, é uma divindade de uma religião de matriz africana. Então, por que demonizar? Por que demonizar o samba? Por que demonizar o funk? Por que existem coisas, pessoas, ritmos, né? Comidas hoje, inclusive, né? Que estão o tempo inteiro associadas ao ruim, né, ao menor, ao sem valor, ao primitivo, enfim, ao criminoso, ainda tem essa vertente. Então, a família precisa muito ser parceira da escola, a família precisa muito construir essa parceria, estar atenta, porque eu ainda acredito que a família é a primeira comunidade em que o sujeito se insere. E não tendo uma visão romântica, não, tendo uma visão eu diria realista, porque vai ser a família aquele laço afetivo a ser construído, né? E aí pensando muito nas leituras que eu fiz lá em 23, 24, citar aqui a Bell Hooks, que é uma das escritoras das quais eu mais gosto, no livro dela Tudo sobre Amor, ela fala muito sobre a necessidade de construção de políticas públicas e de pensares a partir do afeto. Como o afeto é importante. E se nós pensarmos na família como o primeiro seio de construção de afeto do sujeito, nós já vamos conduzir bons avanços para reduzir o racismo. Porque se a família entende de maneira estrutural que o negro ele não é demoníaco, ele não enfim, criminoso, ele não é um pedaço de carne, o que ele produz é potência, acabou, a gente já está construindo, né? Então família tem que ser parceira. Meninas, estamos chegando ao final já. Eu tenho uma série de perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir, infelizmente, avançar. Foi uma conversa muito enriquecedora. E aí eu peço para Joaninha, para suas considerações finais, alguma coisa que a gente não abordou aqui, que seria extremamente importante a gente sinalizar. Por favor, o momento é esse. A gente não pode encerrar sem falar sobre o que você, não só sobre o seu trabalho, mas o que você também considera importante. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje já é de suma importância, né? Somos 3 mulheres negras, né? Como Angela Davis fala, né? Quando as mulheres negras se movimentam, o mundo se movimenta. Então a gente já está movimentando, trazendo voz, trazendo empoderação, trazendo espaço de fala. Isso já é um grande momento para que a gente possa disseminar isso, e isso vai alcançar, né? Conforme as coisas forem sendo compartilhadas, isso vai alcançar outras mulheres negras e
também as mulheres brancas, que são extremamente imprescindíveis nessa luta, né? Porque quem criou todo esse problema foi a branquitude, né? Então a gente precisa delas e deles como parceiros, né? Entendendo e atuando junto com a gente, não só a gente. Porque já é uma responsabilidade, uma dor muito grande a gente ter que lidar e ainda ter que remediar o que a gente não causou, o que a gente não criou. Então eu acho que nesse sentido é o que a gente pode deixar de mensagem para eles. Luana? Assim, eu partilho muito, né, do olhar, da fala. Assim, foi muito importante estar aqui mais uma vez com vocês. Só de estarmos aqui, isso já representa uma atuação, uma presença política, porque somos 3 mulheres negras, com os nossos saberes, as nossas influências, enfim, as nossas formações. Então, estar aqui é muito importante, é muito impactante, né? Nós podermos falar sobre os nossos saberes, as nossas vivências, nossa sala de aula, você como uma comunicadora. Eu acredito que esses encontros sejam muito, muito importantes, porque é a partir desses encontros que nós conseguimos conhecer outras pessoas, conhecer o trabalho dessas pessoas, e a partir disso nós formamos rede. Né? Redes essas importantes para o mercado de trabalho, para, enfim, ajuda, colaboração, mas importantíssima para a gente poder conduzir esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Cada uma nos seus territórios, com outros aliados, com outras parcerias, mas esses encontros são importantes porque eles culminam, eles casam, eles, né, apresentam novos olhares, apresentam novas pessoas. Então eu sinto que é isso, né? Foi muito bom estar aqui, poder apresentar um pouquinho do meu trabalho, das minhas vivências, dos meus saberes, falar de Conceição Evaristo, falar de Machado de Assis, mas também falar de Leaie, falar de Império Serrano, enfim, acho que é isso que me forja e foi muito gratificante. Eu já inicio, né, daqui a algum tempinho, porque ainda estou de férias, mas tenho certeza de que o início do ano letivo ainda toma uma fortificação, porque eu estive com mulheres negras potentes em que eu pude compartilhar e pensar e conhecer, encontrar. Acho que isso é muito importante. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês por compartilharem o tempo, os saberes, né, o conhecimento e por estarem aí nessa luta árdua, enfatizando, mas ao mesmo tempo que é transformadora e sim está fazendo toda a diferença. Muito, muito obrigada por isso, Joaninha, Luana. Obrigada por acreditarem e por fazerem acontecer. Obrigada. Ok? Obrigada. E assim eu encerro mais um Empoderação. Segue a gente nas redes sociais. Vai ser uma grande alegria poder continuar essa conversa aqui com vocês. Até a próxima. Tchauzinho.